E aí, chegamos! Alegria! Depois de tanto Boa noite. tempo, das nossas agendas não batendo, meu Deus! Estamos nós aqui mais uma noite e hoje com uma pessoa entre nós, sim, chiquérrimas a gente tá. Meu Deus. Deixar para amiga dela apresentar ela, entendeu? Porque vai fazer as honras da casa aí, Andréia. Para mim é uma alegria imensa, assim, saber que, né, a gente teve, assim, né, a nossa primeira convidada do podcast, né, Sim! e ter o orgulho de eu ter indicado, né, Bem! essa menina. Né, eu vou apresentar Eduarda Lenzi. Ela é de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e como eu disse, através da Duda, eu vejo meu atestado de idade avançada, porque eu vi ela bebê, tá? Neném! Eu vi ela com menos de 1 ano de idade, né? E ela tá esta moça linda que vocês estão vendo neste momento. Se você está Né? ouvindo o podcast no Spotify, bebê, corre lá no perfil no Instagram da Duda, que ela vai falar daqui a pouco qual é o Instagram, ela vai ver que linda que ela é. É isso mesmo. Então agora também a gente agora passa a palavra, né, para a Eduarda poder se apresentar, né, brevemente aí, e aí a gente vai passando aí, o que a gente vai conversar hoje com ela. Fala, Duda. Boa noite, meu nome é Eduarda Lenzi, os mais chegados Duda, como eu prefiro. Então, a Andrea acabou me reencontrando depois de todos esses anos, né, pelo Instagram, que hoje é minha plataforma de trabalho, né. Eu nasci em Pelotas, vivi aqui toda a minha vida. Eu sou formada em artes visuais, mas até mesmo durante a universidade já foi surgindo, né, o gosto pelo que eu faço hoje. Então, hoje eu uso o meu Instagram para gerar conteúdo relacionado à alimentação saudável e a nossa reconexão com a natureza, né? Então, como a Fran disse mais cedo, já vou falar para vocês, né? Se vocês quiserem me conhecer meu trabalho, estou lá no @eduarda.lenzi, tá? E é um trabalho que tenho feito aqui aos pouquinhos, que ainda tem muito para ser explorado, mas pelo qual eu me encontro cada vez mais apaixonada, né? E que eu acho que tem muito de Deus nesse trabalho. É uma parte que é muito importante de eu falar também, né? Que eu nasci numa família católica, né? Tive os meus momentos de idas e vindas, mas eu posso dizer que desde os 13 anos de idade agora eu já me encontro firmando raízes nessa igreja, né? Na qual eu sou muito influenciada principalmente pelos meus irmãos mais velhos, quando a gente vai domingo, a gente canta, né? E que é um grande lar, né? Então, acho que a gente vai fazer uma relação muito bonita aqui hoje entre o que é a refeição, né? O que é produzir o alimento e todo esse amor que está envolvido nisso, amor esse que Jesus nos pediu tanto para dar, né? Tem muito disso na refeição, né? Então, é mais ou menos isso, é um pouquinho de mim. Mas agora eu vou deixar que as gurias seguem guiando aí a nossa conversa. Vocês viram que o sotaque dela, né, é bem gaúcha, ela, bem gauchinha. Eu já fui assim um dia, nem não dá para imaginar, entender. Eu já fui assim um dia, As gurias, né? né, gurias. Mas eu perdi, gente, fiquei ouvindo ela falar tão lindo e eu perdi meu sotaque total. A Brenda continua com o sotaque, a Andréia também, um negócio enraizado. Médio, né? Então. Sim, Dependendo aí, né, da situação, da necessidade. Se E a fosse a tua Catarina mãe, quando a ali. começar a se Brenda, ia reunir, a estar. gente já se contamina por osmose, assim. Sim, sim. Eu voltar a Pelotas, eu começo já a falar desse jeito, assim mesmo, né? Aí depois, quando fica mais uns meses aqui para Santa Catarina, aí começa a arrastar outra vez, oi, 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 daquela misturada. Mas você, bem-vindo aqui, viu, gente? Olha, aqui no After Podcast a gente acolhe todo mundo, você é bem-vindo aqui. Se você, aí a Duda também abordou um pouco sobre a catolicidade dela.
Mas se você não é católico, se você é de outra denominação religiosa, se você não tem nenhuma denominação religiosa, também você é muito bem-vindo aqui, que é o lugar para você. E se gosta de comida, então, mais ainda. Não, e se você gosta de comer, eu acho que se tem uma coisa que todo mundo no mundo tem em comum, é gostar de comer. Não conheço ninguém que fala assim, gente, eu não gosto de comer. Ontem ainda eu estava, eu não sei, vocês conhecem alguém que não gosta de comer comida? Só que está doente. Não conheço. Ontem à noite eu estava com uma forte vontade de comer estrogonofe com batata frita. E aí eu não tinha batata frita e muito menos estrogonofe na minha casa, mas eu queria comer. Então, e eu tinha acabado de jantar, mas eu estava com vontade de comer estrogonofe. Eu vou fazer o quê? Eu quero comer estrogonofe. Então, são vontades, são impulsos que nos ocorrem durante o dia inteiro, certo? Vontades Sim, e também a comida que traz memória, né, Fran? Né, meninas? A comida que traz essa memória gostosa, né? Um bolo que a gente comeu na infância, quando a gente vê, assim, meu Deus, eu tenho uma lembrança muito forte do bolo de cenoura da minha mãe, assim. O bolo de cenoura da minha mãe é, para mim, uma memória de infância. Ainda hoje, assim, eu tava fazendo a janta, né? Daí eu tava fazendo um frango com mostarda e mel, né? Daí o Manuel chegou assim, né? Cheirando assim pra cozinha. O que tá fazendo? Mas eu conheço esse cheiro. Aí eu pensei, um franguinho com mostarda e mel. Daí eu pensei, eu adoro. Ai, bonitinho! Vai ser o cheiro da infância dele. Então, e eu já faço porque eu sei que ele gosta. Então, de vez em quando eu tô fazendo, né? Aquele sassamin, que é bem fácil de fazer, eu boto ali e pronto. Comeu e até repetiu, coisa que ele não faz, né? Repetir a janta, assim. A Muito comida é a bom. sua capacidade de unir pessoas, né? Laços afetivos, então é muito legal toda essa. Também é muito legal. Acho que depois a Duda também pode complementar um pouco mais, porque as celebrações também, elas sempre envolvem comida, né? A gente está celebrando alguma coisa, tem comida no meio, então os motivos de alegria, os motivos de celebração, tem pelo menos ali aquela coisinha pra gente beliscar, pra gente, né? Tá ali junto dos amigos, então a comida também remete a essa celebração, né? Essas memórias afetivas, todo mundo gosta e tem uma capacidade unitiva muito, muito interessante. Às vezes a gente nem se dá conta, né? Tipo, faz daquele momento do alimento, né? De tomar a refeição, como mais um que tem um peso aí, uma importância super grande na nossa vida. com certeza. Duda, então, eu já disse aqui, todo mundo gosta de comer e eu acho que optar por essa profissão seja um caminho talvez não tão difícil por conta disso. Minha primeira formação é gastronomia. Eu fui criada dentro de uma padaria. Quando eu era criança, meu avô era padeiro. Então, minha vida sempre foi muito envolta ali de comida. Por isso que eu sou magra e esbelta, né? Porque eu não, né? Como que O foi? amido, ó. Como que é para você ter migrado de artes visuais para alimentação, para esse ramo? É a primeira pergunta, né? E por que isso, né? Por que você optou? Tem a ver com isso que a gente está falando? Então, aí vamos para uma longa história, mas uma história que, como é a minha, para mim, ela é muito significativa, né? Enfim, eu, mais ou menos com uns 15 anos de idade, comecei a me encantar muito pela fotografia, né? E daí, fotografia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer artes visuais, né? Que era o campo mais próximo que eu tinha da fotografia. Fotografia, essa que hoje eu uso para esse trabalho que eu faço também, né? Mas, enfim, acabou que eu terminei a escola e entrei para a faculdade de artes. Acabei descobrindo que eu tinha muitas outras habilidades conforme o passar das artes, né? Que eu tinha outras habilidades em relação à arte, né? Porque eu dizia, meu Deus, eu fotografo bem, mas eu sou uma zero esquerda desenhando. Eu ficava apavorada lá com meus colegas fazendo desenhos maravilhosos, né? E isso as artes me ensinaram muito bem, né? Que, na verdade, há um equilíbrio, né? A gente
coloca a nossa habilidade naquilo que a gente faz bem, né? E, enfim, tem muitas formas de fazer isso dar certo, né? Mais ou menos no meio da faculdade, eu tive aquele momento de dificuldade, assim. Tá, não sei se é o que eu quero, vou desistir do curso. E eu sempre gostei muito, muito, muito de cozinhar, né? E daí, conforme eu fui ficando mais velha, eu comecei a assistir vídeos no YouTube, né? Para tentar melhorar isso, sempre gostei muito. Né? E daí, nesse meio da faculdade, eu disse, não é o que eu quero fazer gastronomia, né? Mas eu, como uma boa perfeccionista, disse, não, peraí, não vai jogar 4 semestres fora, né? Então, eu fui lá, aguentei firme. E o que eu fiz foi unir a comida ao tema do meu propósito artístico, né? Eu fiz bacharelado em artes visuais e no bacharelado a gente aprende a, de fato, ser artista, né? Então, como desenvolver obras de arte, né? Então, eu disse, eu preciso fazer isso. Eu não posso isso porque isso é o que eu amo. Se eu não fizer isso, eu vou ter que desistir. Então, vamos lá. Eu comecei a voltar ao meu trabalho, dentro da faculdade, para a área dos afetos, né? Os afetos que regem toda a nossa vida, né? E eu comecei a pesquisar esses locais onde o afeto é gerado, né? Então, lá na escrita do meu TCC, uma parte gigante é sobre a infância, né? Sobre todos os afetos que se acumulam, né? A Carol estava falando que eu anotei que comida traz memória. E então, no final da faculdade, eu acabei desenvolvendo vários trabalhos sobre essa geração de afeto. E o último deles se chamou Em Torno da Mesa, né? Nesse trabalho, eu convidava pessoas queridas por mim, né? De uma das minhas disciplinas favoritas da faculdade, que é cerâmica, né? E então, com as peças que eu tinha confeccionado em cerâmica, eu fiz uma refeição para todos eles. Então, nós nos reunimos ao redor da mesa e todos juntos comemos, né? Então, eu falei sobre como esse ambiente é gerador esse ambiente onde há comida, esse estar em torno da mesa, gera afetos, gera lembranças boas, né? E daí, enfim, terminei a faculdade e daí aquele momento maravilhoso que a gente é promovida de estudante desempregada, né? E fica sem saber o que fazer. Mas eu percebi que eu tinha conhecimentos que eu estava absorvendo com uma facilidade muito grande, justamente porque eu gosto, né? E que eu podia e precisava passar para outras pessoas, né? E daí, se eu precisar passar horas na cozinha estudando o que eu preciso para fazer um pão, eu vou passar com o maior prazer, né? Para poder ensinar isso. Então, meio que essa transição das artes para a culinária foi no sentido de ter sido chamada a isso mesmo, de ver muita alegria nisso, né? Então, essa transição mesmo é a única forma que eu consigo explicar, né? É o se sentir chamada pela alegria a fazer isso. E daí agora é o que eu tenho feito e eu só posso dizer que é muito bom mesmo. Eu encontrei o meu caminho, não pelo que eu estudei, mas pelo que acabou me dando mais gosto. É a vocação, né? Acho que a vocação vai chamando a gente, né? É como se é como se tivesse uma inquietação no nosso coração e a gente não tem como não responder aquilo. É muito difícil dizer não, né? Ao que a gente é chamado. E aí, alguém tem alguma pergunta já para a Duda, gente? Eu tenho uma pergunta já. Duda, bom, muito legal essa tua descoberta também entre esse chamado e essa identificação. E acho que quando rola essa identificação e esse encontro, é como se fossem duas forças que não se desgrudam assim, né? Porque é o lugar da tua realização, o lugar da tua felicidade e é onde tu coloca os teus esforços para se tornar melhor, né? Para se desenvolver. Mas a gente sabe que também nesse caminho existem vários
pontos de autoconhecimento e de crescimento, assim, né? Então, fora a louça, eu queria saber como que é a Duda nesse processo de descoberta e, tipo, onde foi que tu teve que se reinventar, se reconhecer, assim, foram aqueles marcos dentro da alimentação que hoje tu também enxerga, que eu acredito que também foram pontos de crescimento da Duda. Quais foram esses? Você tem algum ponto específico que você lembra? Essa é uma pergunta difícil. Mas, com certeza, eu acredito que tudo aquilo que a gente passa, e principalmente as dificuldades, nos fortalecem, nos fazem muito mais sábios do que nos momentos fáceis, né? Então, eu acredito que tudo pelo que a gente passa é para nos tornar um pouquinho melhor. Mas, enfim, esses descobrimentos, assim, com a comida, me trouxeram realidades que, como eu posso dizer, me inquietaram, né? Isso é bom, porque isso me faz querer falar, né? Mas que são muito tristes, de fato, né? Então, deixa eu explicar melhor. A comida que a gente come hoje, né? A comida que a maioria das pessoas come hoje, ela é... primeiro vem lá uma camada de agrotóxico enorme no solo, depois é colocada semente, por cima disso mais agrotóxico, depois ela é lavada, embalada, plastificada, levada ao supermercado e daí vem para nós, né? Enfim, eu fui começando a estudar sobre comida, né? E eu fui me apavorando sobre como a gente está num universo em que a gente tem influências que nos fazem mal de todos os lados, né? E que a gente não pode mais conviver com isso. E daí, o que apavora é que a gente tem este bem maravilhoso, né? Que é o nosso corpo, que nos foi dado de presente, e a gente não está sabendo cuidar, mas o pior, muitas vezes, é porque a gente não sabe o que a gente está consumindo. E aí tá uma das coisas mais preciosas em fazer a nossa própria comida. Gente, quando a Andrea me convidou, ela usou o termo, a gente queria falar sobre independência culinária, né? E eu disse, caramba, esse tema é extraordinário, porque coisa boa a gente poder cozinhar a nossa própria comida, mas o melhor disso, quando a gente cozinha a nossa própria comida, a gente sabe o que tem na nossa comida, né? Então, na verdade, poderia ficar falando muito tempo sobre todas essas descobertas, né, que foram acontecendo, mas eu acho que a maior descoberta que eu tive para mim mesma, assim, de qual é a minha maior missão, é contar para as pessoas o que é que tem, e elas precisam saber porque elas vão ter liberdade, né? Eu sei o que tem aqui agora, eu posso escolher se eu quero isso para o meu corpo ou se eu não quero, né? Então, eu acho que isso é o mais importante e é o que está mais dentro do meu propósito. Falar para os outros, olha, isso aqui pode não ser muito bom para ti, né? Então, eu vou te dar liberdade de saber disso para tu poder optar cuidar desse bem precioso que é o corpo, né? Então, as pessoas precisam ouvir isso. Eu acho que isso é a maior lição, assim. Eu estou impactada depois dessa resposta. E que foi muito engraçado, porque na minha família, a minha mãe, ela é muito assim. E isso foi algo que ela trouxe, né? Tipo, de criação, de... Cara, dependendo do lugar que eu vou comer, eu não sei o que tem no meu prato. Mas antes disso, né? Tipo, olha quanta coisa a gente precisa conhecer e entender pra saber o que a gente consome, né? E é muito libertador quando a gente vai tendo ideias, vai tendo noção do que a gente está consumindo. Eu já tô aqui, ó, super pensando, tipo, cara, mas o assim, que por exemplo, será que tem, né? eu antes tinha uma rotina de comer fora, todos os dias, almoçar fora, e aí comprava alguma coisa para comer e nem jantava, e aí ia pra comunidade e tal, aquela loucura, né? E agora eu tô fazendo toda a minha comida.
Tipo, raramente, por exemplo, esses dias a gente teve reunião à noite, fazia muito tempo que eu não pedia comida. Eu pedi aquele dia porque não deu tempo. Terça-feira para mim é um dia punk. Mas e aí ontem, ou antes de ontem, ela estava pensando, estava cozinhando e estava pensando que bênção. Eu não quero perder esse hábito de fazer minha alimentação. E eu inseri várias coisas. Aí, não sei se eu estou errada, né? A Eduarda vai poder me ajudar. Não, depois, talvez a gente senta e conversa só nós duas, mas eu não vou te encher aqui de coisa Vai chamar no pessoal, né? probleminha, né? Vamos botar a vida na praça. Mas, por exemplo, uma coisa que eu inseri na minha alimentação que antes eu não comia, e aí pode ser que eu esteja errada ou certa, não sei, né, Eduarda vai poder dizer. Eu troquei o arroz branco por arroz 7 grãos, nesse período de quarentena, eu só tenho comido arroz 7 grãos, e aí eu não compro o arroz 7 grãos mesmo, eu compro os grãos e monto o meu arroz. E eu comecei a comer muita quinoa, que tem um lugar aqui perto da minha casa que eu descobri que é super em conta, então eu inseri isso na minha alimentação. E aí eu fui inserindo algumas outras coisas, tipo, fui diminuindo um pouco a quantidade de proteína, fui aumentando a quantidade de verduras, mas aí chega num ponto em que, por exemplo, você comprar verdura sem agrotóxico é muito caro, né? Tipo, é bem mais caro do que a verdura normal. Para mim, que sou solteira, essas opções acabam sendo um pouco viáveis, porque eu tô em casa sozinha. Agora, para uma família, né, Duda? Tipo, uma pessoa, por exemplo, a Carol, a André, que tem vários filhos, né? Vários filhos. Como que faz? Como é que a gente pode ter opções mais saudáveis, de repente, né? Com coisas simples, de repente, que você possa nos trazer, nos dizer, que também caiba no nosso bolso, porque às vezes, por exemplo, a gente vai no nutricionista, sei lá, enfim, e aí ele te passa uma dieta que não cabe no teu orçamento, assim, né? Então, como é que a gente faz isso? Ajuda a gente, Dom, ajuda a gente. Então, eu digo que não tem uma receita única, também não tem um alimento que vai salvar a tua vida, que vai ser se tu comer isso aqui, se tu tomar água com limão todos os dias, tu vai emagrecer. Então, não existe isso. Cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, cada bolso é um bolso, né? Então, claro que existem coisas que a gente pode ir fazendo para tentar adaptar a comida para nossa realidade, né? E ainda assim consumir uma comida bem mais saudável. Essa tua iniciativa de parar de consumir o arroz branco, né, e começar a consumir um arroz 7 grãos, já é uma ótima forma, né? Principalmente porque os brancos, né, as farinhas brancas, o arroz branco, ele não é o grão completo, né? Porque naquilo ali já foi muito refinado, já foram tiradas várias partes daquilo, né? Os integrais sempre vão nos trazer mais saciedade, e essa é uma boa forma de já começar a melhorar isso, né? E então, não tem, como eu disse, uma receita exata. Mas aí tu falou uma coisa que para mim é bem importante. E os orgânicos, eles são caros, né? Tá, eles são mais caros do que os alimentos com agrotóxicos. Mas aí eu te pergunto, o quanto vale o teu corpo? O quanto vale a tua saúde? Né? Tem coisas que eu digo, isso não é gasto, isso é investimento. Né? Claro que a gente tem que ter um planejamento, né? Às vezes a gente não vai ter condições de consumir sempre algumas coisas. Mas aí então tem um equilíbrio, né? De o que eu vou valorizar mais. Às vezes eu vou gastar dinheiro com uma coisa que não é tão importante, né? Que eu poderia estar guardando para esse bem, né? Então eu acho que é uma opinião muito pessoal isso, né? Mas o nosso corpo, ele precisa do melhor. Ele foi criado perfeito, então a gente tem que dar o melhor para ele. Se a gente não der o melhor para nós mesmos, o que a gente vai dar para o mundo? O que a gente vai entregar, né? Então eu acho que isso é uma questão de a gente pensar um pouquinho, né, sobre esse corpo que a gente tem e saber optar, né? Mas, de fato,
as questões, assim, de os integrais, uma alimentação com mais quantidade de vegetais do que alimentos animais, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que agora eu não vou lembrar o nome do autor, né? Mas é coma, não muito, principalmente legumes, principalmente vegetais, né? Então, o nosso corpo, ele precisa do alimento, mas ele não precisa daquilo em excesso, né? Então, eu acho que é questão de a gente pensar nesse corpo. E aí, mais uma coisa muito importante, que agora que eu me esqueci quando tu fez a pergunta, veio na minha cabeça, nossa, preciso falar disso, né? Acabei me esquecendo depois, que é a diversidade do que a gente vai comer. A gente se encontra num momento agora que a gente vive uma monotonia alimentar. A gente come muito as mesmas coisas sempre. E o nosso corpo precisa de diversidade, né? Então, a gente precisa variar as coisas que a gente come, a gente precisa variar os horários que a gente come, né? E daí tem um assunto que é super longo, que é o jejum, né? Mas, enfim. E o nosso corpo precisa não estar sempre habituado com as mesmas coisas. Ele precisa variar, ele precisa ter quedas, desníveis, né? Porque isso vai fazer o nosso metabolismo ficar bom. Isso aí é uma coisa que já vai ajudar muito. Mas, como eu disse, não tem uma receita certa, estou falando bastante, mas tem várias coisinhas que a gente pode ir fazendo para isso, sempre colocando esse corpo em primeiro lugar. Eu faço jejum direto, intermitente, vivo 2 vezes por semana. Vai me matar, né? Se não for certo. Não, é muito bom. Eu faço quartas e sextas-feiras jejum. Claro, a gente, como católico, tem uns tempos de jejum também, né? É chamado a viver o jejum, é um rolê bem de muito tempo, né? O jejum. Sim. Tipo, milenar aí, a galera já Jejum é muito fazia. bom. Por quê que é bom? Porque o povo me condena. Tem gente que fala, você é louca, fica sem comer, vai morrer, maluca. Eu acho que Ordena, né? pelo que eu li, faz super bem, autofagia e vários rolês legais, assim, né? Mas eu vou deixar para especialista aí falar, porque tirem pedra nela e não em mim. Primeiro, porque eu não sou especialista ainda, né? Ainda tem muitos estudos para ser feito. Mas eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, tá? Primeira coisa, para a pessoa fazer jejum, ela tem que estar bem nutrida nos outros momentos. Então, não adianta uma pessoa que não está bem nutrida, que não tem as vitaminas essenciais no corpo dela, querer fazer jejum, porque não funciona. Então, a primeira dica, tipo, antes de eu querer fazer algum tipo de jejum, é eu tipo, fazer exames, entender se eu estou bem na minha saúde, porque tem muita gente que é inconsequente e quer fazer jejum e, tipo, vai desmaiar, vai cair duro, não vai ficar bem, né? E se alimentar direito, né? Exatamente. E tu ter as outras refeições, né, que estão fora do horário de jejum bem feitas, né? Isso é muito importante. Tentando explicar de uma maneira assim rapidinha, né? O nosso corpo, né? E se a gente for pensar lá nos tempos ancestrais, ele foi acostumado, né, a um tempo em que se tem abundância e a um tempo em que se tem a procura do alimento, em que se tem o preparo do alimento, né? Então o corpo ele tem tempos diferentes. Isso tem muito a ver com isso que eu falei dessa monotonia alimentar, né, de a gente estar acostumado sempre a comer a mesma coisa. Isso também tem a ver com o tempo de comer, né? Porque a gente está sempre, sempre, sempre alimentando o nosso corpo, né? E isso não dá tempo dele se limpar. Então, o jejum, primeiro o jejum curto, né, de 12 a 14 horas, ele vai ser um tempo para o nosso corpo buscar nas próprias células um nutriente. Isso vai ajudar na queima de gordura, né? Então, para quem está buscando emagrecer, é uma boa opção. Mas, repito, só para quem está bem nutrido nos outros momentos. Não adianta ter a base de porcaria e querer fazer jejum. Mas um ponto muito bom do jejum é a desintoxicação do corpo, né? Então, um jejum mais prolongado vai dar tempo para o corpo
fazer uma limpeza nele. Quando a gente se alimenta, toda a atenção do nosso corpo está aqui. Então, ele não tem tempo de fazer a limpeza no resto das células, né? Então, aí vocês podem encontrar algum sentido nisso. Né? Não sei se tem mais alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma Não, coisa. jejum. Cara, jejum é sensacional. Aí faz muito sentido, porque eu faço jejum e nos dias que eu faço jejum eu me sinto mais focada no trabalho. Tipo, o foco sai da alimentação. Ainda mais eu que tenho ansiedade, tipo, se eu puder eu como o tempo inteiro. Então, tipo, aquele dia que eu sei que eu vou fazer 24 horas, eu fico focada em outras coisas, é muito bom. Experiência muito boa. Só um exemplo, desculpa te cortar, mas um Claro. exemplo bem legal do jejum. Quando a gente fica doente, o que acontece? A gente fica sem paladar, não é? Quando a gente pega uma gripe, a gente não sente gosto de nada. Essa é uma forma do nosso corpo de deixar a gente sem vontade de comer. Às vezes a gente até perde a fome. Por quê? Porque o corpo, quando a gente está doente, ele tem que se concentrar em ir lá e limpar, tirar todas as coisas que estão ruins, né? E por isso, se alimentar nesse momento, é um gasto de energia que ele vai ter quando ele está lá tentando limpar o teu corpo. Se tu te alimenta, ele vai lá e tem que gastar energia no teu estômago, né? Então, por isso que a gente perde o paladar quando a gente fica doente. É uma tentativa do corpo avisar que agora não é hora de comer, porque ele já está muito preocupado com outra coisa, né? Que é tirar todos os micro-organismos patogênicos dele, né? Isso é uma forma bem legal da gente entender o jejum. É a forma do corpo dizer, louca, para um pouquinho e me deixa em paz aqui. Por favor, para quieta. Quando você estava falando de jejum, tem outra coisa também que eu acho muito legal. Eu tenho um médico que eu sigo, que ele fala que, tipo, também o teu intestino, ele precisa desse tempo. E, tipo, para se recompor, né? Precisa desse tempo sem ficar em atividade, porque a gente está comendo e o nosso corpo e o nosso intestino nunca para, né? E outra coisa que ele falou, e ele foi falando dessa questão dos cíclicos, né? Eu falo pro meu namorado é bem gordinho, eu falo pra ele assim, amor, na época das cavernas, não tinha comida toda hora, você não tinha McDonald's, e ninguém morria, os caras ficavam de boa caçando e com fome. Então tu não vai morrer se tu ficar um pouco tempo sem comer. Aí ele come mesmo assim, não tá adiantando muito. Carol! Come, tu tem. Ele não para de comer. Carol, você tem alguma pergunta para Duda? Sobre a sua realidade? Eu tenho. Sua maternidade? Eu tenho não sobre o jejum. Quando ela estava falando da questão dos diferentes tipos de comidas, de alimentos, né? De estar sempre oferecendo vários tipos de alimentos. Aqui em casa, a gente tem um combinado, assim, com as crianças, né? Tudo que tem na mesa vai para o prato e tudo que tem no prato vai para a boca, né? Tudo que está no prato vai ser comido. Se não gostar, na próxima vez a gente vai botar um pouquinho menos, mas vai sempre oferecendo, né? A gente vai sempre oferecendo para a criança criar esse hábito, né? Para eles criarem esse hábito. Aqui são 3 que já se alimentam, né? E tem uma bebezinha que por enquanto só mama. Mas é muito engraçado, assim, como eles no início, eles têm uma facilidade muito grande de aceitar todo tipo de alimento, né? Quando começa a introdução ali, os meus sempre foram muito fáceis para comer, assim. E agora o meu mais velho tá com 8 anos e tá começando a querer desviar dos combinados, assim, né? E aí a gente teve uma situação com a abóbora, né? A abóbora, a gente sabe que ele não gosta de coisas amassadas, né? Então eu fiz a abóbora fica um purezinho, né? A abóbora ela é muito mole, então ela fica um purê. Aí eu botei no prato para ele não queria, ele fazia ânsia para comer. Aí eu tô estudando um pouco sobre as virtudes, daí eu olhava para ele assim, meu filho, a gente vai começar a aprender a ser forte. Eu já começar a aprender a ser forte, a educar a nossa vontade, vamos lá. E cada colher que ele botava vinha. Cada colher que ele botava vinha. Quando ele terminou de comer aquela abóbora, ele disse, mãe, agora eu tô forte. Mas porque foi uma... Ele já comia, ele sempre comia abóbora. E agora, de repente, ele não quer mais.
E aí depois, no outro dia, a gente botou de novo, ele disse, mãe, eu vou ser forte. Mãe, com aquela cara que ele faz, mãe, eu vou ser forte. Mas eu achei muito interessante porque ele sempre come, os meus menores sempre comem, eles comem de tudo. Se eu boto brócolis na mesa, uma vez eu botei brócolis na mesa com couve-flor, né? Eu botei na mesa para esfriar, quando eu vi, cadê? Não tinha mais nada. Que maravilha! Então, mas daí depois, quando cresce, não quero mais comer essas coisas. E a minha dúvida era exatamente essa, assim, né? A questão de colocar o alimento, de quando eles vão perdendo esse paladar, né? Quantas as maneiras de apresentar para a criança, porque às vezes aqui eu já não tenho mais imaginação para fazer de comida, assim, né? Porque são muitas vontades diferentes. Acaba que não dá para fazer tudo cada jeito que cada um gosta, assim, né? E aí ficava, quando tu ia falando da variedade, ia ficando essa dúvida, assim, né? Da questão da variedade dos alimentos e de como apresentar também. Então, Ai, desculpa. você já concluiu outra pergunta? Só para saber. Sim. Tá, então. Tem uma coisa muito incrível nisso, que é que o paladar do bebê começa a ser desenvolvido lá dentro da barriga da mãe. Então, quanto maior o contato com os sabores, né, a mãe tiver durante a gestação, isso já vai ajudar no paladar do bebê. Os gostos geralmente são desenvolvidos até os 2 anos, tá? 2 a 3 anos. Então, essa é uma fase em que é muito bom apresentar o máximo de alimentos possíveis para eles, né? E daí tem uma coisa que é muito importante, que é deixar a criança ter contato com o alimento de fato, deixar a criança botar a mão, a criança sentir, a criança ver a cor. E tem uma coisa muito bonita nisso, que é que eles realmente procuram, né? Por que a criança, por que chama tanto a atenção a cor para a criança? Por causa dos frutos maduros, né? Essa é uma questão histórica, né? Uma questão corporal já nossa de instinto, né? Então, os frutos maduros chamam a atenção da criança, a cor chama a atenção. Então, como eu disse anteriormente, não tem uma receita certa, mas o que eu poderia dizer é deixe a criança ter contato e dê a ela a maior quantidade de gostos, de toque, de sentir, né, de ter contato com o alimento até os 3 anos de idade. Vai ter uma mudança de paladar, isso acontece até quando a gente é adulto, né? Então, claro que é sempre bom incentivar eles a provarem todos os alimentos, né? Mas, enfim, também daqui a pouquinho, quando eles estiverem crescendo mais, esse paladar vai mudar. Então, a gente tem que entender que às vezes é o paladar dele que está se criando mesmo. Com certeza, se vocês pensarem em alguns alimentos que vocês detestavam quando vocês eram crianças e agora vocês gostam, ou vice-versa, vocês comiam um monte quando eram criança e agora não gostam mais, né? Isso acontece em mudanças de paladar ao longo da vida, né? Então, claro, nunca forçar a criança, mas nos primeiros anos dar a eles uma vastidão de conhecimento, né, de contato com os alimentos, para que eles criem um repertório de alimentos. Acho que essa é a forma mais fácil de fazer com que eles se alimentem bem. E uma coisa muito importante, o exemplo, né? Nunca tentar oferecer para a criança uma coisa que a gente não está consumindo, né? Que a gente não faz, né? A gente tem que comer fruta, mas eu nunca como uma fruta, né? Então, ser exemplo dentro de casa para as crianças, esse é o melhor remédio. Eu não fazia ideia dessa questão do paladar já ser criado pela mãe, né, na gestação. Sim, Interessante. Ô, Duda, e até aproveitando um ponto que a gente trouxe antes, e aí agora é pergunta mesmo de leiga e quero ver se tu pode me ajudar. Tu brevemente comentou sobre a emancipação culinária, né, essa independência culinária, e eu queria que tu pudesse explicar um pouquinho mais pra gente, e também se eu posso dizer que esse movimento de emancipação culinária
ela começa na infância? Tem algum momento que ela começa ou que ela pode ser motivada? Você consegue ajudar a gente em relação a isso? Para tudo. Vamos, essa pergunta, meus amores, vai ficar para o próximo podcast. Então, beberes, esse não, eu tava contando aqui, gente, meu Deus, porque a André já tem pergunta que eu sei. Eu também tenho uma pergunta para fazer. Prepara aí, Duda. Então, a Duda vai ficar com a gente em 2 episódios. Então, esse é o episódio 4. Nem falei no início, ai meu Deus. Antes da gente concluir, a Duda depois no outro podcast vai indicar um livro. Nesse podcast, eu vou indicar um livro para vocês. Até tinha comentado com as meninas. Tá aqui, vou compartilhar minha tela. Ai, meu Deus, que foi isso? Tá aqui, cadê o livro? Aqui, Mulheres na Cozinha de Deus. As Mulheres na Cozinha de Deus. Tem o estante, né, virtual, tá R$25. Eu acho que eu vou comprar esse aqui da estante virtual. Quando você for tentar comprar, já não vai mais ter. Mas tá aqui, essa indicação de livro. É um livro que eu falei para as meninas que eu vi numa feira de livros. O nome do livro é As Mulheres na Cozinha de Deus. Conta a história dos santos e experiências gastronômicas e tal. Eu acho que é muito legal. Quero já agradecer a Duda, mas dizer, espera aí, fica que a gente já vai continuar no próximo episódio. E até o 5º episódio.